Olá a todos. Hoje gostava de vos dizer partilhar porque é que eu gosto tanto do Big Brother, de ver o Big Brother. Ahm, Primeiro, acho de uma generosidade imensa aquilo que aquelas pessoas se dispõem a fazer. Mesmo que eu não fosse psicóloga, sendo psicóloga é muito, muito interessante poder ter acesso a uma experiência feita por voluntários para a observação mais ao detalhe do comportamento humano em situações de maior pressão, porque no fundo essas situações de maior pressão são as que espelham aquilo que nós somos sempre, mas de forma mais diluída. E ali está mais concentrado, dá para observar com mais nitidez e tirar mais conclusões. Mas eu, mesmo que não fosse psicóloga, eu ia gostar muito, não só porque me interessa o comportamento humano, mas também por todas as razões. Uma delas tem a ver com aquilo no fundo é mostrar a sombra das pessoas. O que o universo pretende, o que é pretendido de nós, e que se nós não conquistamos isso, a vida vai nos hum, dando desaires suficientes para nós sofrermos o suficientes para aprendermos o quê? Que é ser igual a ti mesmo. E isto não é o oposto de evoluir, não. Nós podemos ir evoluindo, conseguindo manter quem é que nós somos. Porque ao estarmos a tentar ser outras pessoas ou esconder determinados lados, nós não estamos a honrar aquilo que nos foi dado. A coisa maior que nos foi dada foi a vida e sermos quem somos. Foi-nos oferecido uma coisa original, única, que é como nós somos. E não há mais ninguém igual a nós. Mesmo que hajam pessoas que têm os mesmos defeitos ou as mesmas qualidades que nós, ninguém, a não ser nós, conseguimos sentir e ser aqueles defeitos com este cruzamento de uma série de variáveis que é os outros defeitos, as outras qualidades, os estados da alma, o, o, um, como os planetas estavam alinhados quando nós nascemos, um, com o nosso corpo, a nossa imagem, isso tudo cruzado dá uma fórmula única que o universo quer ver exposto neste mundo. É esse o propósito, é ser quem tu és e honra a tua individualidade. De cada vez que nos desviamos disso, ou porque tentamos ser outra pessoa, ou porque tentamos disfarçar as nossas minoridades constantemente, não quer dizer que no nosso processo de evolução não seja suposto não seja suposto manter, não é mantermos, é contermos as nossas raivas, caso elas venham em forma de agressividade, por exemplo. Não. Mas há uma há um certo tipo de vulnerabilidade que convém estarmos dispostos a sentir para rapar o tacho daquilo que nós somos, deste potencial. Ahm, Outra das razões é porque é que eu acho muito generoso da parte das pessoas que lá estão disporem-se a isto. Porque se eu tiver dificuldades em observar a minha sombra, em ver-me, a ser quem sou, e ouvir ali espelhado essa sombra, se eu for uma pessoa muito orgulhosa, no mau sentido, e estiver a vida toda a negar que sou orgulhosa, ou a negar que há partes invejosas em mim, mesquinhas em mim, e eu puder ver espelhado ali, ou se eu tiver uma arrogância de achar que sou especial e melhor do que as outras pessoas,
E se eu vir alguém que tem a mesma arrogância, isso tem um potencial de cura em mim que eu não consigo ver nas situações em que eu me cruzo no dia a dia porque eu estou envolvida nelas. Então, se eu tiver tendência para o orgulho ou para a arrogância, caso eu esteja numa situação com alguém, o meu ego, numa troca de palavras, o meu ego vai se impor e quer que eu me safe. E mesmo que eu esteja a ser orgulhosa e que esta pessoa me acuse de orgulho, eu vou arranjar, vai ser muito tentador para mim recorrer às estratégias do costume para me defender dessa acusação. E depois vai ser, a seguir a essa troca de palavras, vai ser muito tentador para mim, por exemplo, ir para o vitimismo, que é o que esta sociedade ocidental permeia muito. Depois de um pequeno ou grande drama, quem se fizer de vítima vai ter mais benefícios secundários do que aquela pessoa que assume. Benefícios secundários, porque as pessoas vão ter pena, vão dizer: pois, tens razão, ele é parvo, ele não devia ter dito isso. Não, tu não foste assim tão orgulhosa, porque é tão pungente assistir a alguém numa dor de vitimismo que os outros, por cultura, não estão habituados, não estão muito treinados em dizer a verdade. Nem nós estamos muito treinados a aguentar essa verdade. Então, ao ver eu estando de longe, salvaguardada, ao assistir ao que aquelas pessoas, o que está a acontecer ali, eu consigo ver com mais nitidez os meus próprios defeitos. Insistindo ainda na sombra, a maioria de nós não tem situações de stress todo o tempo, todo o dia, como acontece ali. Não está com pessoas que não quer estar, porque muitos deles estão ali com pessoas de quem não gostam. Não tem, às vezes, limitações de comida, todo o tempo, todos os dias. Não tem... tem normalmente liberdade, se está chateado, pode poder ir arejar e pensar e vir mais calmo. Então, ao ver ali tudo, mas temos de vez em quando essas situações, ao ver ali tudo concentrado, aquelas pessoas, e por isso é que o exporem-se delas é muito generoso, porque como julgo eu por ignorância, as pessoas acham que aquilo tem preconceito com o Big Brother ou com o Big Brother ou com reality shows, têm preconceito e acham que aquelas pessoas são menores, que vão lá porque têm problemas interiores ou porque são meio desequilibradas ou porque falharam na vida, mesmo que algumas tenham falhado, nós também já falhamos. Então nada nos distingue muito daquelas pessoas. Somos todos humanos, somos todos seres humanos, independentemente dos estudos que temos, do dinheiro que temos. A essência e o que se espreme daqui, somos todos somos todos muito parecidos. Então aquelas pessoas são generosas porque se expõem. Muitas vezes, quando saem de lá, têm dificuldade em encontrar trabalho, foram muito criticadas, muitas vezes injustamente, e têm que ter uma coraça, uma força, uma estrutura que muitos de nós não teriam. Então, nós não somos. Então, aquilo só revela que aquelas pessoas, se calhar, têm mais humildade do que nós teríamos. Mais humildade do que nós teríamos se estivéssemos na mesma situação. Será que o meu ego aguentaria ser criticada daquela forma? Será que o meu ego aguentaria estar exposta a situações ridículas? Porque depois têm provas ridículas. É como se aquelas pessoas fossem viradas do avesso, ali fazem o que quiserem delas, são viradas do avesso. Normalmente nós tentamos esconder, até tomar um café com uma amiga, tentamos esconder partes nossas.
agora de repente expor a todas as pessoas, porem-nos em situações de pressão em que vai ser inevitável que eu mostre os meus podres, que eu mostre ah, ah, as minhas qualidades, os meus defeitos, que mostre desta maneira. Será que eu tinha ego suficiente para isso? Será que eu não ia ficar destruída? Será que eu não ia ficar com uma depressão a seguir? E muitas vezes acontece, que também é humano. Então, outra coisa que o Big Brother ensina é. Eu que vejo sempre o Big Brother, o que eu vejo é que quem ganha não é a melhor pessoa. Quem ganha é quem. Muitas vezes quem ganha não é a melhor pessoa. Também já vi ganhar a melhor pessoa que ali estava, em termos de coração, mas muitas vezes quem ganha é quem teve esta generosidade. Até pode ser uma besta, até pode ser uma pessoa cheia de defeitos, mas teve a generosidade e a coragem de ser igual a si mesmo. E isto teve um duplo benefício para quem vê, que é, que bom que me estás a mostrar os meus defeitos também, mas em exagero, em hipérbole, porque tu és capaz de fazer coisas mais cruas e cruéis às vezes do que eu, apesar de eu me reconhecer nessas coisas, simplesmente tenho mais pejo em fazer com essa intensidade. Portanto, eu estava a dizer, tem este duplo sentido. Mostraste. Como é que era? Então, tu foste quem tu és e estás-me a mostrar. Obrigada porque me mostraste a minha sombra e foste igual a ti mesmo. Espera aí que eu agora perdi-me. Espera. Foste igual a ti mesmo, obrigada por me estares a mostrar isto. Eu já me lembro, não importa. Então, a pessoa está-me a mostrar aquilo que eu fui e eu fico tão contente. E estás. Espera, estou louca. Obrigada por me estares a mostrar aquilo que tu és. Estava a ver se estava para pôr pause, não dá, e eu percebo pouco destas coisas, por isso nem vou parar. Então, esta pessoa estar-me a mostrar tudo aquilo que eu sou e eu ao revelar aquilo que. E está-me a ensinar, já me lembrei, e está-me a ensinar que enquanto eu não for eu mesma, mesmo com os meus defeitos, isto é em paralelo, eu posso tentar evoluir e ao mesmo tempo estar a tentar ser igual a mim mesma. Portanto, eu sou igual a mim mesma. Em princípio, os nossos traços de personalidade muitas vezes perduram a vida toda. Podem ser limados, mas perduram a vida toda. Podem ser limados. Quem quer muito pode transcender um defeito. Mas vamos falar da maioria. A maioria das nossas características de personalidade mantém-se. Então, aquilo que nos está a mostrar é duas coisas. A minha sombra, aquilo que eu sou, e ao mesmo tempo, aquilo que é parte de mim, e ao mesmo tempo está-me a ensinar, se eu não for parecida comigo mesma, desculpem, a vida não me vai correr bem. Eu não vou atrair abundância, porque o universo vai sentir a batota, vai sentir. Vejam, por exemplo, com os vossos filhos, de cada vez que vocês tentam dissimular e manipular, então os filhos, os miúdos que agora vêm, que têm agora 14, 15, 20 anos, eles vieram numa geração muito mais pura, no sentido de mais verdadeiros, eles não aguentam as coisas que não são verdade. E eu tenho 49 anos e venho de uma geração em que a dissimulação é como se eu sentia isto mais até na geração da minha avó, enfim, muitas vezes eram sonsas. A gente estava a ver que elas estavam a sentir outra coisa, mas elas faziam um sorrisinho. A minha geração ainda apanhou um pouco disso, portanto, eu ainda tenho isto um pouco.
e vejo que as pessoas da minha idade têm um pouco, mas os miúdos mais novos não toleram isso. Porque o universo vem a refinar e deita para fora, para a borda do prato, aquilo que não for verdade. Então, se nós estivermos a fingir, se eu tiver vamos pôr assim, se eu tiver um feitio danado e se eu assim, características fortes, mas de repente eu quero fingir. E isto acontecia-me com os meus filhos, que era, às vezes, nas minhas tentativas de evolução espiritual, de desenvolvimento pessoal, muitas vezes eu disfarçava defeitos meus pondo um sorriso e fazendo uma voz doce. E achava que lá porque eu estou a fazer por fora, que as pessoas são parvas e que vão achar que isto está condizente com o que se passa cá dentro. Só que muitas vezes os meus filhos diziam: mamãe, mas porquê que a mãe está a falar assim? E eu ia para a vítima e dizia assim: então, mas eu estou a ser querida contigo e tu estás... Mas a verdade é que eles não conseguiam explicar, mas sentiam e repudiavam isso. E eu depois me sentia-me injustiçada. Porque eu estava a ser querida. Em oposto com mais ginete e com mais força, eu estava a ir para o outro lado. Então eu sentia-me injustiçada. Mas o que eles querem e o que o mundo quer é que eu ou qualquer outra pessoa seja verdadeira quem eu sou. Eu posso continuar a ter o meu feitio, mas escuso de dizer coisas desagradáveis, escuso de fazê-lo num timing errado. Posso limar o tom com que digo, mas manter a minha natureza. E de cada vez que eu não a mantenho, seja com os meus filhos, seja no meu trabalho, seja com as pessoas com quem posso trabalhar, colegas ou o que seja com os meus pacientes, seja com quem for, dá sempre para asneira. Dá asneira eu não ser fiel àquilo que eu sou. E aprendi isto com os meus irmãos, aprendi isto com a minha mãe. Todos, e depois como a família e os amigos são uma teia muito poderosa de amor, o que acontece é que muitas vezes os outros até se afastam, parecendo que não gostam de... então agora que eu estou a ser querida e que eu estou a ser coisa é que se afastam. Não, é exatamente o contrário. Eles sentem uma inverdade e se por acaso me admiravam pelo meu poder e pela minha força, mesmo com um feitio difícil e às vezes até eram combativos comigo, se eu vou para o oposto é quase um desânimo, é quase como... Olha, pelo menos havias tu que inspiravas para seres tu. Agora, se vais para o oposto... Há uma frase que diz assim: o quente escolhe ou quente ou frio, porque morno dá vómitos. Então, se o mundo nos sente morno, não vai sentir o fogo que há. Então é suposto ser o fogo. Qual é o grande desafio da vida? É sermos iguais a nós mesmos e ao mesmo tempo conseguir evoluir. Mas não perder esta... Porque quando nós somos... A nossa essência é um grande poder. Então se nós conseguirmos ser fiéis, é uma força, é um power. Então, porque só nos foi dada a nós. Então é uma coisa... E é porque está dentro, aqui dentro. Só eu é que tenho acesso. Então é como se fosse um tesouro que nos dão e que nos dão a chave. Mas se por acaso não soubermos usar e que não fizermos honra a isso, o universo diz assim: não, eu só tinha abundância para te trazer se tu usasses o teu tesouro. Agora, se tu desprezas o teu tesouro que tens aí, a que propósito é que eu te hei de brindar com outros 500? Não. Então muitas vezes a nossa vida anda em errância e a gente não entende porquê. É porque estamos a furtar-nos a usar o que temos de mais forte aqui dentro de nós. Isto é o verdadeiro poder. E a gente não entende porque é que a nossa vida profissional não dá, porque é que a nossa vida emocional não dá, porque é que não arranjamos um par romântico. É porque há qualquer coisa que está
fugir à verdade e a outra pessoa cheira. Porque a pessoa, por exemplo, das pessoas que eu mais amo, muitas vezes são as pessoas que têm mais defeitos. E às vezes defeitos de caráter, que eu não tenho admiração. Mas aquilo interessa-me, é contagiante, aquela força é contagiante. E depois eu estou ali com uma amiga para dizer: não fizeste bem, não achei que não sei o quê, podias ter agido assim. Não, isto não está certo. E isto interessa-me. Interessa sempre. As pessoas que me interessam são as pessoas que se revelam mais no bom e no mau, no que são. Isto tem uma força, tem um poder, tem uma alegria, não é? Então, o Big Brother é super interessante por isso. Eu estou a cozinhar às vezes horas e estou com o meu computador a ouvi-los, a vê-los, aquilo dá-me interesse. E depois desanima sempre, e quem começa a ir embora são as pessoas que estão frouxas. Que aquilo não venha. Estão a ver? E a gente aprende. E a gente, através do que vemos dos outros a afrouxarem, percebemos também quando é que nós estamos a vender a alma e que estamos a ser mais ou menos. E para não ser mais ou menos, não é preciso estar a viver numa intensidade, não é preciso nada disso. O que é preciso só. Às vezes eu posso estar calada em silêncio no meu poder e sente-se a força. Com os meus pacientes é quem eu sinto que sou mais. Até mais do que com as outras pessoas todas. Que sou mais parecida comigo, no sentido de. Existe uma seriedade em mim que muitas vezes eu tenho pudor de usar na vida social porque é estranho uma pessoa estar com um ar sério ou dizer poucas coisas. Então, no meu mundo social, até nas pessoas mais próximas, eu faço o jogo social. Mas para mim é um alívio quando, noutro contexto, eu posso estar mais no meu poder em silêncio. Mas também, ao saber fazer o jogo social, eu não posso rejeitar essa luz que eu também tenho. E sei fazer esse jogo quando quero. E sei usar a minha alegria, e sei usar o meu humor. Então posso me mover em cada contexto que eu quiser. Mas só para vos dizer que às vezes essa força, essa alegria, esse humor é bonito de se ver, mas eu também posso estar calada num outro contexto e ser poderoso e ser fértil. Um beijinho e até à próxima.